Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje serão os capítulos 10 e 11 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 10. Nas escolas, a formação deve ser universal. Que se entende por aquele tudo que nas escolas se deve ensinar e aprender? 1. Importa agora demonstrar que, nas escolas, se deve ensinar tudo a todos. Isto não quer dizer, todavia, que exijamos a todos o conhecimento de todas as ciências e de todas as artes, sobretudo se trata de um conhecimento exato e profundo. Com efeito, isso nem de sua natureza é útil, nem pela brevidade da nossa vida é possível a qualquer dos homens. Vemos com efeito que cada ciência se alarga tão amplamente, tão sutilmente. Pense-se, por exemplo, nas ciências físicas e naturais, na matemática, na geometria, na astronomia, etc. E ainda na agricultura ou na civicultura, etc., que pode preencher toda a vida, mesmo de inteligências grandemente dotadas, que acaso queiram dedicar-se à teoria e à prática, como aconteceu com Pitágoras na matemática, com Arquimedes na mecânica, com Agrícola na mineralogia, com Longólio na retórica, o qual se ocupou de uma só coisa para que viesse a ser um perfeito ciceroniano. Pretendemos apenas que se ensine a todos a conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos de todas as coisas principais, das que existem na natureza como das que se fabricam, pois somos colocados no mundo não somente para que façamos de espectadores, mas também de atores. Deve, portanto, providenciar-se e fazer-se um esforço para que a ninguém, enquanto está neste mundo, surja qualquer coisa que lhe seja de tal modo desconhecida que sobre ela não possa dar modestamente o seu juízo e dela se não possa servir prudentemente para um determinado uso, sem cair em erros nocivos, ou seja, aquelas coisas que dizem respeito à cultura do homem todo. 2. Deve, portanto, tender-se inteiramente e sem exceção para que nas escolas, e consequentemente pelo benéfico efeito das escolas, durante toda a vida, 1. Se cultivem as inteligências com as ciências e com as artes. 2. Se aperfeiçoem as línguas. 3. Formem os costumes para toda a espécie de honestidade. 4. Se preste sinceramente culto a Deus. Ciência, prudência, piedade. 3. Efetivamente, disse uma palavra de sábio aquele que afirmou que as escolas são oficinas de humanidade, contribuindo em verdade para que os homens se tornem verdadeiramente homens, isto é, tendo em vista os objetivos atrás estabelecidos: 1. Criatura racional. 2. Criatura senhora das outras criaturas e também de si mesma. 3. Criatura delícia do seu Criador. O que acontecerá se as escolas se esforçarem por produzir homens sábios na mente, prudentes nas ações e piedosos no coração? Que estas coisas se não devem separar, prova-se. 4. Por conseguinte, estas 3 coisas deverão ser implantadas em todas as escolas para benefício de toda a juventude. O que demonstrarei indo buscar o fundamento de meu raciocínio? 1. As coisas que neste mundo nos rodeiam. 2. A nós mesmos. 3. A Cristo, homem-Deus, modelo perfeitíssimo da nossa perfeição. 1. A partir da coerência das próprias coisas. 5. As próprias coisas, enquanto nos dizem respeito, não podem ser divididas senão em 3 espécies. Na verdade, algumas são apenas objeto de observação, como o céu e a terra e as coisas que neles existem. Outras são objeto de imitação, como a ordem admirável espalhada por toda a parte, a qual o homem tem a obrigação de exprimir também,
nas suas obras. Outras, enfim, são objeto de fruição, como o favor da divindade e a sua múltipla bênção neste mundo e para sempre. Se o homem deve ser semelhante a estas coisas, importa necessariamente que se prepare, tanto para conhecer as coisas que neste maravilhoso anfiteatro se oferecem à sua observação, como para fazer aquelas coisas que se lhe ordena que faça, como finalmente para gozar daquelas que, com mão liberal, o benigníssimo Criador lhe oferece, como um hóspede que esteja em sua casa, para a sua fruição. 2. A partir da essência da nossa alma. 6. Se nos observarmos a nós mesmos, depreendemos igualmente que a todos, por igual, convém a instrução, a moralidade e a piedade. Quer observemos a essência da nossa alma, quer a finalidade para que fomos criados e postos no mundo. 7. A essência da alma é constituída por 3 faculdades, as quais refletem a trindade incriada: inteligência, vontade e memória. A inteligência alarga-se a observar as diferenças das coisas até as mais pequenas minúcias. A vontade dirige-se à escolha das coisas, ou seja, a escolher as que são boas e a rejeitar as que são prejudiciais. A memória, por sua vez, retém para uso futuro as coisas de que, alguma vez, se ocuparam a inteligência e a vontade, e lembra à alma a sua origem, deriva de Deus, e a sua missão. Sob este aspecto, chama-se também consciência. Ora, para que estas 3 faculdades possam cumprir bem a sua missão, é necessário instruí-las perfeitamente em coisas que iluminem a inteligência, dirijam a vontade e estimulem a consciência, de modo que a inteligência penetre profundamente, a vontade escolha sem erro e a consciência refira tudo avidamente a Deus. Ora, assim como aquelas 3 faculdades, a inteligência, a vontade e a consciência, uma vez que constituem uma mesma alma, não podem separar-se, assim também aqueles 3 ornamentos da alma, a instrução, a virtude e a piedade, não devem separar-se. E a partir do fim da nossa missão no mundo. 8. Se agora considerarmos por que é que fomos colocados no mundo, de novo se tornará evidente que as finalidades são 3: para servir a Deus, às criaturas e a nós mesmos, e para gozar o prazer emanante de Deus, das criaturas e de nós mesmos. 1. Para que sirvamos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. 9. Se queremos servir a Deus, ao próximo e a nós mesmos, é necessário que tenhamos em relação a Deus piedade, em relação ao próximo honestidade e em relação a nós mesmos ciência. Estas coisas estão, porém, de tal maneira ligadas que, do mesmo modo que o homem deve ser para consigo mesmo, não só prudente, mas também morigerado e piedoso, assim também, não só os nossos costumes, mas também o nosso saber e a nossa piedade devem servir para a utilidade do próximo, e não somente a nossa piedade, mas também o nosso saber e os nossos costumes devem servir para louvor de Deus. 3. Para que gozemos um tríplice prazer permanente. 10. Se considerarmos o prazer, vemos que Deus afirmou na criação que o homem é destinado a gozá-lo, uma vez que o introduziu no mundo já dotado de toda a espécie de bens, e além disso, em atenção a ele, criou um paraíso de delícias e, finalmente, resolveu torná-lo participante da sua eterna beatitude. 11. Deve, todavia, entender-se por prazer, não o do corpo, embora também este, uma vez que não é senão o vigor da saúde e o agrado do alimento e do sono, não possa derivar senão da virtude da temperança, mas o da alma, o qual resulta ou das coisas que nos cercam, ou de nós mesmos, ou então de Deus. A. Das próprias coisas. 12. O prazer que brota das próprias coisas
é aquela alegria que o homem sábio experimenta nas suas observações. Com efeito, seja o que for que ele faça, para qualquer lado que se volte, em qualquer coisa que fixe a sua atenção, em tudo e por tudo, permanece preso de tamanha alegria que muitas vezes, como que arrebatado fora de si, se esquece de si mesmo. É precisamente o que afirma o livro da sabedoria. Conservar a sabedoria não produz amargura, e conviver com ela não produz tédio, mas alegria e contentamento. Sabedoria, capítulo 8, versículo 16. E um sábio pagão escreveu: na vida, nada há mais doce que o filosofar. B. De nós mesmos. 13. O prazer que cada um goza em si mesmo é aquele dulcíssimo deleite que o homem, entregue à virtude, goza pela sua boa disposição interior, sentindo-se pronto para tudo o que a ordem da justiça requer. Esta alegria é muito maior que aquela de que há pouco falamos, segundo esta máxima: a boa consciência é um banquete perene. C. De Deus. 14. O prazer que nos vem de Deus é o mais alto grau de alegria que se pode experimentar nesta vida, uma vez que o homem, sentindo que Deus lhe é eternamente propício, exulta de tal maneira no seu paternal e imutável favor, que o coração se lhe consome no amor de Deus, e já não sabe nem fazer nem desejar outra coisa senão, imergindo-se todo na misericórdia de Deus, viver uma doce tranquilidade e saborear, já neste mundo, a alegria da vida eterna. Esta é a paz que Deus nos concede e que está acima de todo o entendimento humano. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Não sendo possível desejar nem pensar coisa mais sublime. Portanto, aquelas três coisas, a instrução, a virtude e a piedade, são as três fontes das quais brotam todos os arroios dos mais perfeitos prazeres. 3. Pelo exemplo de Cristo, nosso modelo. 15. Por último, que estas três coisas devem existir em todos e em cada um, ensinou-o com seu exemplo aquele que se manifestou na carne, para mostrar em si a forma e a norma de todas as coisas, Deus. Com efeito, o evangelista afirma que ele, enquanto crescia em idade, crescia em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Eis onde se encontram aquelas três bases dos nossos ornamentos. Efetivamente, que é a sabedoria, se não o conhecimento de todas as coisas, como são na realidade? Que é que produz a graça diante dos homens, senão a amabilidade dos costumes? E que é que nos granjeia a graça diante de Deus, senão o temor do Senhor, ou seja, a íntima, séria e fervorosa piedade? Sintamos, portanto, em nós aquilo que se encontra em Cristo Jesus, o qual é o protótipo perfeitíssimo de toda a perfeição, com o qual nos devemos conformar. 16. Precisamente por isso, com efeito, ele disse: aprendei de mim. Mateus, capítulo 11, versículo 29. E porque o próprio Cristo foi dado ao gênero humano como mestre sapientíssimo, sacerdote santíssimo e rei potentíssimo, é evidente que os cristãos devem ser formados segundo o modelo de Cristo e tornar-se sábios na mente, santos na pureza de consciência e fortes, cada um segundo a sua vocação nas obras. Portanto, as nossas escolas virão a ser finalmente verdadeiras escolas cristãs, se nos fazem o mais semelhante possível a Cristo. Infeliz divórcio. 17. Verifica-se, portanto, um infeliz divórcio em todos os casos em que estas três coisas não estão unidas por um ligame adamantino. Infeliz a instrução que se não converte em moralidade e em piedade. Com efeito, que é a ciência sem a moral? Quem progride na ciência e regride na moral. É máxima antiga, anda mais para trás que para a frente.
Por isso, aquilo que Salomão disse da mulher formosa, mas inimiga da sabedoria, pode dizer-se também de um homem douto, mas de maus costumes. A instrução infundida num homem inimigo da virtude é um colar de ouro colocado no focinho de um porco. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Da mesma maneira que as pedras preciosas se não encastoam no chumbo, mas no ouro, para que em conjunto irradiem um brilho mais esplendoroso, assim também a ciência não deve juntar-se à libertinagem, mas à virtude, para que uma aumente o brilho da outra. E quando a uma e outra se juntam à piedade verdadeira, então a perfeição ficará completa. De fato, o temor de Deus, da mesma maneira que é o princípio e o fim da sabedoria, é também o cume e a coroa da ciência, porque a plenitude da sabedoria consiste em temer o Senhor. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, Eclesiástico, capítulo 1, versículo 14 e noutros lugares. Conclusão. 18. Em resumo, uma vez que dos anos da infância e da educação depende todo o resto da vida, se os espíritos de todos não forem preparados desde então para todas as coisas de toda a vida, está tudo perdido. Portanto, assim como no útero materno se formam os mesmos membros para todo o ser que há de tornar-se homem, e para cada um se formam todos, as mãos, os pés, a língua, etc. Embora nem todos venham a ser artesãos, corredores, escrivães e oradores, assim também na escola deve ensinar-se a todos todas aquelas coisas que dizem respeito ao homem, embora mais tarde umas venham a ser mais úteis a uns e outras a outros. Capítulo 11. Até agora, não tem havido escolas que correspondam perfeitamente ao seu fim. Que é uma escola que corresponda exatamente ao seu fim? 1. Parecerei excessivamente presunçoso com esta afirmação ousada, mas vou abordar o assunto de frente, constituindo o leitor como juiz e não representando eu próprio, senão o papel de ator. Chamo escola perfeitamente correspondente ao seu fim, aquela que é uma verdadeira oficina de homens, isto é, onde as mentes dos alunos sejam mergulhadas no fulgor da sabedoria, para que penetrem prontamente em todas as coisas manifestas e ocultas, como diz o livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 21. As almas e as inclinações da alma sejam dirigidas para a harmonia universal das virtudes, e os corações sejam trespassados e inebriados de amores divinos, de tal maneira que já na terra se habituem a viver uma vida celeste todos aqueles que, para se embeberem de verdadeira sabedoria, são enviados às escolas cristãs. Numa palavra, onde absolutamente tudo seja ensinado absolutamente a todos. Ubi omnis, omnia, omnino, doceantur. Que as escolas devem ser assim, mas que de fato o não são, demonstra-se. 2. Mas qual é a escola que, até hoje, se propôs este grau de perfeição? Não falemos sequer em alguma que o tenha atingido, mas para que não pareça que acalentamos ideias platônicas e sonhamos com uma perfeição que não existe em parte alguma, nem talvez possa esperar-se nesta vida, mostraremos, com outro argumento, que as escolas devem ser como disse, e que, todavia, até agora, não tem sido assim. 1. Com o voto de Lutero. 3. Lutero, na sua exortação às cidades do Império para que constituíssem escolas em 1525, entre outras coisas, emitiu estes dois votos. Primeiro, que em todas as cidades, vilas e aldeias sejam fundadas escolas para educar toda a juventude de ambos os sexos, precisamente como, no capítulo 9, mostramos dever fazer-se, de tal maneira que,
Mesmo aqueles que se dedicam à agricultura e às profissões manuais, frequentando a escola ao menos 2 horas por dia, sejam instruídos nas letras, na moral e na religião. Segundo, que sejam instruídos com um método muito fácil, não só para que se não afastem dos estudos, mas até para eles sejam atraídos como verdadeiros deleites. E como ele diz, para que as crianças experimentem nos estudos um prazer não menor que quando passam dias inteiros a brincar com pedrinhas, com a bola e as corridas. Assim falava Lutero. 2. Com o testemunho das próprias coisas. Com efeito. 4. Conselho verdadeiramente sábio e digno de tão grande homem. Mas quem não vê que, até agora, permaneceu um simples voto? Onde estão, com efeito, essas escolas universais? Onde está esse método atraente? 1. Ainda não foram fundadas escolas por toda a parte. 5. Vemos precisamente o contrário. Nas aldeias e nos pequenos povoados não foram ainda fundadas escolas. 2. E não se pensa em que, onde existem, sejam para todos. 6. E onde existem, não são indistintamente para todos, mas apenas para alguns, ou seja, para os ricos, porque, sendo dispendiosas, nelas não são admitidos os mais pobres, salvo casos raros, ou seja, quando alguém faz uma obra de misericórdia. No entanto, é provável que, de entre os pobres, inteligências muitas vezes excelentes passem a vida e morram sem poder instruir-se, com grave dano para a Igreja e para o Estado. 3. Não são escolas, mas padarias. 7. Além disso, na educação da juventude, usou-se quase sempre um método tão duro que as escolas são consideradas como os espantalhos das crianças ou as câmaras de tortura das inteligências. Por isso, a maior e a melhor parte dos alunos, aborrecidos com as ciências e com os livros, preferem encaminhar-se para as oficinas dos artesãos ou para qualquer outro gênero de vida. 4. Em lugar algum se ensina tudo, e nem sequer as coisas principais. 8. Há aqueles que ficam na escola, ou constrangidos pela vontade dos pais e dos benfeitores, ou aliciados pela esperança de, com os estudos, conseguirem um dia um pouco de autoridade, ou impelidos por uma força espontânea da natureza para uma educação liberal, a esses ministra-se uma cultura. É certo, mas sem a seriedade e a prudência necessárias, anacrônica e má sob todos os aspectos. Efetivamente, aquilo que sobretudo se devia implantar na alma dos jovens, isto é, a piedade e a moralidade, descura-se de modo particular. E afirmo que estas duas coisas, em todas as escolas, mesmo nas universidades, que deviam ser o ponto mais alto da cultura humana, têm sido as mais descuradas e, em consequência disso, a maioria das vezes, saem de lá, em vez de cordeiros mansos, ferozes burros selvagens e mulos indômitos e petulantes. E, em vez de uma índole modelada pela virtude, trazem de lá um conjunto de boas maneiras que, de moral, têm apenas o verniz, e os olhos, as mãos e os pés adestrados para as vaidades mundanas. Na verdade, há quantos destes homúnculos, polidos durante tanto tempo com o estudo das línguas e das artes, virá à mente ser, para todos os outros homens, exemplo de temperança, de castidade, de humildade, de humanidade, de gravidade, de paciência, de continência, etc. E de onde nasce o mal, senão do fato de que, se não exige às escolas que ensinem a viver honestamente? Isto é testemunhado pela disciplina dissoluta de quase todas as escolas, pelos costumes relaxados de todas as classes sociais e pelos infinitos lamentos, suspiros e lágrimas de muitas pessoas piedosas. E há ainda alguém que possa defender o estado das escolas?
a doença hereditária, descida até nós a partir das duas primeiras criaturas, domina-nos de tal modo que, posta de parte a árvore da vida, voltamos desordenadamente os nossos apetites só para a árvore da ciência. E as escolas, secundando estes apetites desordenados, até agora não têm procurado senão a ciência. 5. Não como um método atraente, mas violento. 9. É mesmo isto. Com que método e com que resultado? De modo a reter os estudantes durante 5, 10 ou mais anos em coisas que a mente humana é capaz de aprender em um ano. O que se poderia inculcar e infundir suavemente nos espíritos é neles impresso violentamente, ou melhor, é neles enterrado e ensacado. O que poderia ser posto diante dos olhos de modo claro e distinto é apresentado de modo obscuro, confuso e intrincado, como que por meio de enigmas. 6. É ministrada uma instrução mais verbal que real. 10. Deixo de lado que, nas presentes circunstâncias, quase nunca os espíritos são alimentados com coisas verdadeiramente substanciosas, mas, na maior parte dos casos, são atulhados com palavras ocas, palavras de vento e linguagem de papagaio, e com opiniões que pesam tanto como a palha e o fumo. O ensino da língua latina é prolixo e confuso. 11. O próprio estudo da língua latina, abordo-o de passagem apenas para citar um exemplo. Ó bom Deus, como é intrincado, como é penoso, como é longo! Quaisquer serventes, criados ou moços de recados, entregues aos trabalhos da cozinha, aos serviços militares ou a outros serviços vis, aprendem mais depressa uma língua qualquer, ou até duas ou três, embora diferente da sua língua materna, que os alunos das escolas aprendem só o latim, embora tenham todo o tempo livre e se entreguem ao estudo com todas as suas forças. E como é desigual o resultado? Os primeiros, após alguns meses, falam corretamente em língua estrangeira. Os segundos, mesmo depois de 15 ou 20 anos, na maior parte dos casos, não são capazes de dizer, senão certas coisas em latim, a não ser que se socorram de gramáticas e de dicionários, como os coxos, de muletas. E mesmo essas coisas, não sem hesitar e titubear. De onde pode vir este deplorável dispêndio de tempo e de esforço, se não de um método defeituoso? Lamento de Lubin acerca disto. 12. A respeito deste método, escreveu com razão o eminente Ilya Lubin, doutor em teologia e professor na Universidade de Rostock. O método corrente de educar as crianças nas escolas parece-me inteiramente como algo que alguém, empregando todo o seu esforço e toda a sua capacidade, fosse encarregado de pensar a maneira ou o método com o qual os professores conduzissem e os alunos fossem conduzidos ao conhecimento da língua latina apenas com imensas fadigas, com enorme tédio e com infinitas penas, e apenas após um longuíssimo espaço de tempo. Quanto mais penso neste erro, ruminando no meu espírito atormentado, tanto mais sinto o coração apertar-se e arrepios percorrerem os meus ossos. E logo a seguir acrescenta: enquanto comigo mesmo penso frequentemente nestas coisas, confesso que, mais de uma vez, fui levado a pensar e a crer firmemente que estas coisas foram introduzidas nas escolas por um gênio maligno e invejoso, inimigo do gênero humano. Assim fala este mestre, de entre muitos outros testemunhos de pessoas de valor, quis citar apenas este. E do autor, 13. Mas afinal, que necessidade há de procurar testemunhos? Quantos de nós, terminados os estudos, saímos das escolas e das academias apenas com umas vagas tintas de uma verdadeira cultura? Eu próprio, mísero homúnculo, sou um desses muitos milhares que passaram e gastaram miseravelmente
a ameníssima primavera da vida e os anos florescentes da juventude nas banalidades da escola. Ah, quantas vezes mais tarde, quando comecei a ver as coisas um pouco melhor, a recordação do tempo perdido me arrancou suspiros do peito, lágrimas dos olhos e gritos de dor do coração. Ah, quantas vezes essa dor me levou a exclamar: Oh, se Júpiter me voltasse a dar os anos passados, lamentos e votos para que as coisas mudem para melhor. 14. Mas estes desejos são vãos, pois o dia que passa não voltará mais. Nenhum de nós, que estamos já carregados de anos, voltará a rejuvenescer de modo a poder dar à vida uma nova direção e a preparar-se melhor para ela com a instrução. Para nós já não há remédio. Resta-nos apenas uma só coisa é possível: que tudo aquilo que pudermos fazer em proveito dos nossos vindouros, o façamos. Ou seja, demonstrado em que erros nos lançaram os nossos professores, lhes mostremos o caminho de evitar esses erros. E isto se fará no nome e sob a direção daquele que é o único que pode enumerar os nossos defeitos e endireitar as nossas ideias tortas. Eclesiastes 1, capítulo 15.